Bom, vamos lá? Você segura o som aí, Érico? Érico? Fechado, vai lá. Opa, valeu. Bom dia a todos. Obrigado aí pela participação. Compartilhei já o link do nosso painel do Covid, um assunto mais falado aí no mundo inteiro, né? Todo mundo quer se manter informado e saber como é que está a progressão dessa doença. E a gente construiu esse painel para ficar acesso livre a toda a população. Rapidamente eu vou falar um pouco sobre nós, né, sobre a nossa empresa, não vou nem usar PowerPoint, nada. Eu já estou aqui no site do Grupo IN, né? Vocês estão vendo que é uma composição de 4 frentes de atuação. Então, a IN Master, representante oficial da Click aí desde 2004, né? Inclusive, eu vou usar o ClickSense nessa construção de hoje, né? A ferramenta de visualização de Data Discovery que a gente vai usar é o ClickSense, que é ligado diretamente à IN Master. A gente tem também a Analytics 10, a A10, né? Que é uma empresa mais agnóstica do mundo de Analytics. Eu vou entrar rapidamente aqui na URL do site da A10 para divulgar um pouco do que a gente tem levado para o mercado como jornada de dados, né? Então, independente da ferramenta que você utiliza ou das ferramentas que você utiliza para compor a sua camada de analytics, de tomada de decisão, gerencial, operacional, o acompanhamento da sua empresa, dos dados internos ou externos, a gente tem essa jornada que auxilia muito nas etapas de evolução desse processo, até porque é um processo que é contínuo. Então, tem um teste que você pode fazer aqui para entender mais ou menos no momento que sua empresa está. A gente fragmentou aqui em 7 etapas, né? A parte de coleta, centralização, enriquecer o dado, catalogar, analisar, aprender com ele e otimizar. Então, hoje a gente vai usar um pouco dessas etapas, mas de uma forma bastante rápida, bastante dinâmica, mostrando esse processo todo dentro do ClickSense. A INGov são os nossos clientes no mundo de governo, né? Então, todas as ferramentas que a gente, todos os parceiros que a gente atua e comercializa para o mundo de governo, e tem uma empresa focada, uma frente focada para isso, que é bastante grande dentro do grupo. E a Academia IN é a área de treinamentos. Hoje eu não vou dar um treinamento, não considero que isso é uma aula, mas é uma passagem de conhecimentos, né? Tá, grande parte da população está em casa, assim como eu tenho assistido muitos desses níveis de palestras, né, e treinamentos em geral, e aí nada como mais justo do que eu também poder compartilhar um pouco do que eu sei, se eu conseguir ensinar alguma coisa, enriquecer alguma coisa para quem está assistindo, já vai ser gratificante. Ok, vamos ao painel. Esse aqui é o painel, o link aí já está com vocês conseguem acessar, o acesso está anônimo, né? Vou dar um play aqui rapidamente para vocês verem de novo quem não viu, né? Então, é um recurso bem legal do ClickSense, que é a dimensão dinâmica. A gente escolhe o campo que a gente quer e o tempo que a gente quer que ele troque, né? Então, eu estou fazendo por data, a data começa no dia 22/1 e vai até o dia de ontem, né? Esse painel ele tem um montante D-1 e ele tem uma API que atualiza a cada 15 minutos, né? Esse painel foi construído por um colega do time de pré-vendas, né? Ele foi construído pelo nosso colega, muito bem construído, muito bem elaborado. E aí a gente vai passar um pouco do que foi feito, né? De uma maneira menos técnica possível, porém vai ter sim um pouquinho de coisa mais avançada, tá? Vamos imaginar que a gente está numa situação de preparação partindo para um projeto. Tentar fazer isso aí num período de 1 hora. Então, quanto maior aqui o tamanho dessa esfera, nesse caso a gente usou uma imagem de um vírus, né? Mais aquela região foi afetada. No caso, a gente está usando aqui por país, né? Usando aqui também o filtro do eixo, a gente consegue ver quais são os países mais afetados. Eu estou no painel dos confirmados, né? Então, o total de confirmados no mundo, esse painel, ele está atualizando a cada 15 minutos, né? Então, a API, ela está sendo atualizada a cada 15 minutos. A gente já vai falar da fonte de origem, da onde a gente captura esses dados são oficiais.
Érico, quer falar alguma coisa? Érico? Bom, apareceu uma mensagem aqui que você queria falar. Se você quiser falar alguma coisa, você interage, tá? Você tá sem microfone? Não, não fui eu que te mutei, não, cara. Você não consegue soltar aí o microfone? É, ó, tá solto, pode Agora falar. abriu, agora abriu. Não, eu ia falar, acho que é interessante, você comentou sobre o painel, né, acesso anônimo, comentar um pouco do que tem por trás desse painel, que licença que é usada, como que é feito, comentar um pouco rapidamente disso, acho que é interessante. Ah, legal. A parte de como que é feito ao decorrer da apresentação, eu vou mostrar como é que é feito. E a parte da licença, bem colocado, né, o QAP, o Click Analytics Platform, é o ClickSense com um tipo de licença especial, né, que ela é comercializada por core de servidor. E aí a gente pode decidir, todo mundo que estiver fora do firewall da minha empresa, ou seja, todo o acesso externo que for feito, pode usar essa licença de QAP. E aí eu digo se eu quero aplicar segurança ou não. Nesse painel eu não apliquei segurança. Vocês vão ver que você chama o URL e não pede usuário e senha, todo mundo vê a mesma informação, ele está público na internet. Essa mesma licença eu poderia aplicar uma camada de segurança com uma autenticação single sign-on via ticket, né, e interpretar qual que é o usuário que está logando e restringir o que ele pode ver ou não, desde que ele esteja fora do firewall da empresa. Esse é o conceito do QAP. A gente tem uma série de portais de transparência, principalmente do governo, né, que é um setor que exige, por lei, esse tipo de divulgação, usando essa licença do Click Analytics Plataforma, né, do QAP do ClickSense. Obrigado, Érico. Bom, o que mais que a gente tem aqui, gente? A evolução do Covid, né, ao decorrer do período. Então, repare que ele exponenciou aqui a partir do dia 15 de março, né? Ele ganha aqui uma força muito grande. Como eu disse, os dados são D-1 e a API atualiza para a gente o total de confirmados a cada 15 minutos. Né? A escala logarítmica é o mesmo gráfico, só que aí aproxima os eixos, né? Aproxima as linhas para a gente ter uma visão de todas as linhas, caso uma seja muito inferior do que outra. Por exemplo, a taxa de mortalidade, que graças a Deus não é, proporcionalmente não é muito grande, né? E o acumulado por dia. Aqui é legal a gente ver aonde que sente o gap mesmo desse crescimento, né? Primeiro a gente tem um salto aqui, ó, até o dia 12 do 2, ele estava vindo numa proporção de similaridade. Né? No dia 13, ele deu um salto, a gente consegue ver uma primeira escala de salto bem grande. Depois ele manteve aqui uma certa proporcionalidade até meados do dia 12 do 3 aqui, ó, e aí ele ganhou força. E aí, quanto mais massivo é os testes também no mundo, maior a quantidade de casos confirmados aparece. Né? Se a gente selecionar aqui só o Brasil, por exemplo, por curiosidade, ó, hoje a gente vê 4.661 casos confirmados, uma taxa de mortalidade de 3,5, são 161 casos, tem 127 recuperados. Acredito eu que tenham muito mais confirmados e muito mais recuperados, né? Ontem mesmo a gente viu que diversos institutos que estão avaliando se a pessoa tem ou não o Covid estão demorando mais tempo do que o normal para dar esse resultado, porque a demanda está muito, muito grande. Vamos seguindo aqui no painel. O painel foi separado por assunto, então na confirmada a gente tem uma visão geral de um dashboard mais gerencial, e aí se eu quiser explorar alguma situação específica, como por exemplo, quero saber os recuperados, onde eles estão mais concentrados, né? Aqui a gente tem quantidade em percentual, segundo o que a China divulga, está dizendo que 92% do total de atingidos pelo vírus na China já foram recuperados, né? São 76 mil pessoas já recuperadas, lembrando que na China desde dezembro a situação já era latente, né? A gente tem também um painel de mortalidade similar, né? Vai só mudando o indicador, como eu falei, para a gente explorar ponto a ponto cada um dos itens, né? Todos os objetos são dinâmicos. Aqui tem uma acentuação também, um gráfico de linhas mostrando a partir de que momento ganha força. Né? Se a gente projetar uma tendência, está em tendência de subida, né? Só de olhar o gráfico a gente consegue perceber isso.
E em percentual e em valor, é sempre muito importante ter esses dois tipos de indicadores, né? Por exemplo, a gente tem aqui Angola com maior percentual, 28,57. Mas se a gente clicar em cima de Angola, são 2 casos, né? Então, duas mortes. Então, deve ter 8 casos, né? Ou 6 casos aqui. 8 casos, né? Fazendo a conta aqui, para dar 28% só, e 2 mortes, né? Então, nem sempre a representatividade do percentual é o mais forte. Então, combinar percentual com valor é sempre uma boa dica aí de fazer análise sobre os dados, né? A Itália é o que tem o maior volume, né, em quantidade de pessoas mortas. Então, são quase 12 mil aí já partindo, né? Representa 11% do total de atingido nesse país, né, na Itália. É um número bem expressivo. E um painel de comparação. Aqui é até legal, é a partir do primeiro dia que o país divulgou o primeiro caso, né? Então, no Brasil, acho que foi dia 28/2, o primeiro caso divulgado, né? Então, a partir do primeiro dia, esse painel vai escalando para todos os países, né? Então, eu posso comparar qualquer país que eu queira. Na mídia, tem saído muitos comentários do tipo, o Brasil está meio que seguindo a Itália, né? Aqui a gente consegue fazer essa comparação de uma maneira mais precisa. Vou selecionar o Brasil e a Itália. Então, com os dois selecionados, eu consigo ver como é que está a curva e a taxa de crescimento desses dois a partir do dia 0, né? Ou do dia 1, do primeiro caso que foi divulgado. Então, a gente pode acompanhar, no dia 10, por exemplo, o Brasil já tinha 13 casos confirmados contra 3 da Itália, no dia 10, né? No dia 20 da doença, em cada um desses países, né? As datas são diferentes, mas a sequência de dias é o que está sendo levado em consideração. A Itália continuava com 3 casos, ou seja, não foram feitos testes, né? Já tinham mais, mas continuava mostrando 3, e o Brasil já tinha 321. Né? E se a gente olhar mais 10 dias para frente, no dia 30 de cada um deles, um mês após a descoberta do primeiro caso, o Brasil tem 3 vezes a quantidade de casos da Itália. A Itália já está no segundo mês da pandemia, né, sendo atingida. Então, repare que o Brasil vai até o dia 33 aqui, que seria ontem, né? E aí, o 33º dia seguido da doença, e a Itália já está no 59º, né? 2 meses da doença. Então, são 101 mil casos confirmados. Se o Brasil seguir essa linha de tendência da Itália, que ganhou força aqui a partir do 40º dia, vamos dizer assim, falta aí uma semana para começar a aparecer muito mais casos no Brasil, e se for 3 vezes maior, que é mais ou menos a representatividade populacional, a gente está dizendo aqui, sem algoritmo, sem nada, só fazendo análise estatística, que o Brasil tem uma chance de chegar por volta de 300 mil casos daqui a 30 dias. Né? Então, é bastante gente, é bem preocupante. Vamos continuar seguindo as orientações aí do que a gente pode fazer para evitar essa proliferação. Tá legal? Legal, gente. Então, esse aqui é o painel pronto, né? Agora a gente vai fazer algo similar. Não dá para fazer o painel inteiro em 1 hora, mas vocês vão ter uma ideia geral de como é feito. E aí depois dá para seguir e dar continuidade no que vocês quiserem fazer depois, tá? Só antes também divulgar aqui nossos canais, ó. Então tem o canal da Inteligência de Negócio, está no YouTube. Uma série de vídeos bem interessantes, como esse webinar que está sendo gravado agora, né? E tem o da 10 também, com outros vídeos de outras parcerias que a gente tem, tá? Todas as empresas de cloud são nossos parceiros já para esse mundo de analista, para essa transformação digital, para essa jornada de dados. A gente tem uma série de vídeos aqui também falando disso. Sobre a fonte dos nossos dados, né? Que é a Johns Hopkins, na Universidade Americana. Aqui eu tenho a URL, está no GitHub, ó. Vou chamar aqui para vocês verem, ó. Tá aqui. Isso tudo aqui vai ser compartilhado com vocês. Bem legal, que vocês podem avançar depois aí do jeito que vocês acharem melhor, né? Tem toda a orientação aqui de como funciona a publicação desses dados, o formato que eles vêm. De tempos em tempos, esses dados eles podem sofrer alteração, porque está muito dinâmico esse processo, né? Enfim, então a gente tem que estar acompanhando aqui esse GitHub está público, né? Então todo mundo consegue capturar dado daqui, construir seus painéis, independente da ferramenta, né? Como eu falei, hoje eu vou usar o ClickSense.
Algumas observações interessantes, né? Esses dados são atualizados uma vez por dia, né? Eles vêm no arquivo CSV, o formato da data, em algum momento, aqui tem também o horário que é atualizado, né? Então, à meia-noite ele é atualizado o dado D-1, o dado ele é acumulado, né? Então, o dia anterior, no dia atual, contém a soma do dia anterior e assim por diante, ele vai acumulando, então a gente trata isso no nosso painel. E aí vamos lá para a parte que acredito que boa parte de vocês querem ver, que é como eu faço isso daí. Como é que a gente transforma esse conteúdo do GitHub num painel igual que vocês fizeram aí. Beleza. Aqui eu estou na mesma página do GitHub, na parte do time series, né, do análise temporal desses dados. De ontem para hoje eu já vi que apareceu arquivos novos aqui, ó, eles separaram os casos confirmados e as mortes dos Estados Unidos em arquivos separados, né? Os Estados Unidos agora é o novo epicentro, talvez tenha tido alguma mudança lá na Secretaria de Saúde deles do formato que chegavam os dados para o Instituto, e eles mudaram aqui esse arquivo, logo a gente tem que também se adaptar. Eu vou usar aqui os casos confirmados, que acho que é o marco zero para a gente começar a construir o painel. Eu vou copiar o endereço desse CSV, tá? Para a gente começar a fazer nosso painel. Então, eu vou vir no ClickSense Enterprise, estou usando aqui a minha máquina, ó, criar novo aplicativo, vou chamar esse cara aqui de Webinar Covid-19, por exemplo, vou mandar criar, já vou mandar abrir. Ao mesmo tempo, também já vou abrir o nosso lá da publicação. Ele foi feito primeiro no ClickSense para depois ser publicado no QAP. Porque eu vou fazendo analogias comparativas aí, mostrando para vocês o momento de preparação e o momento antes de publicar esse dado para um projeto efetivamente pronto. Tá? Reparem, é o painel mesmo aqui, só que dentro do ClickSense. E aqui a gente vai construir uma outra página, o nosso painel do zero agora, usando dados similares, né? Usando os dados dos confirmados nesse primeiro momento. Aqui a gente vai fazer algumas brincadeirinhas diferentes, óbvio, para não ficar igualzinho, mas vamos começar aqui pelos confirmados. Então, o que é a minha origem de dados, né? O que eu vou buscar para fazer? É um arquivo da web, tem a URL dele, né? Apesar de ser um CSV, eu poderia fazer o download e usar esse download, mas eu vou apontar como arquivo da web e depois eu consigo fazer a atualização em cima dele também. Como é que eu vou chamar essa conexão aqui? Vou chamar com Webinar Covid-19, por exemplo. Tá? O nome da minha conexão para esse arquivo do GitHub. Ele vai trazer uma amostra aqui para mim desse conteúdo. Ele trouxe uma amostra, a primeira coluna eu já percebo que ela está vazia. A província, nem todos os países têm a província cadastrada, né? Posso utilizá-la ou não, vou deixar por enquanto aqui, não tem problema. Eu tenho qual que é o país e eu tenho a latitude e longitude, para fazer um gráfico de geolocalização de precisão. Até esse momento eu não comentei, pessoal, mas faz todo o sentido no mundo de analytics para esse tipo de análise ser baseado, praticamente 90% da análise é em cima de mapa. Né? E aí o ClickSense tem uma grande vantagem, a gente vai explorar isso, que é construir várias camadas, que é poder usar algumas coisas do GeoAnalytics, usar operadores. Então, esse tipo de dado voltado para análise geográfica, realmente o ClickSense acho que é a ferramenta mais poderosa e mais adequada para explorar esse tipo de visualização. Tá? E o dado aqui, gente, reparem que ele vem pivoteado. Para cada dia eu tenho o resultado. Né? Por enquanto, a gente vai carregar desse jeito mesmo. Vou mandar adicionar esses dados para a memória do ClickSense. Enquanto ele vai carregando aí, eu vou abrir o nosso script lá, como eu falei. Eu não vou entrar no detalhe disso daqui, né? Aqui já virou projeto, já está no ar. Mas aí só para vocês fazerem analogia comparativa, né? Aqui é o momento já de publicado e aqui é o momento de preparação. Ele está carregando os dados para a memória, os dados lá do nosso CSV. Legal, carregou. E aí o ClickSense tem esse recurso das ideias, né? Já traz aqui para você tentar gerar algum gráfico. Como a tabela estava pivoteada, cada data é uma coluna. E para o mundo de BI, de Data Discovery, eu não uso esse tipo de análise, de visualização, né? Se fosse para construir algum outro tipo de dado tabular, que fosse ser reaproveitado em uma outra ferramenta, tudo bem.
mas para cá não faz sentido. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar esse dado no gerenciador de dados. Propositalmente, eu deixei o arquivo para a gente trabalhar, para vocês verem como é, etc. Né? Então, eu vou editar a minha tabela de confirmados, vou até já chamar ela aqui de confirmados, ó. Poderia chamar de TB confirmados. E o que eu vou fazer aqui, gente? Ó, eu vou usar esse recurso de não giro, ó. Aqui, ó, não girar, né? Que seria o unpivot, que é despivotear uma tabela que já está pivoteada, né? Que aqui ele já está como resultado. E aí, como a gente só clica em cima dele, ó, aqui eu vou usar, como é uma ferramenta web, eu consigo diminuir o zoom para facilitar os meus cliques, que aqui, infelizmente, tem que ser clique individual para cada um dos campos, né? Mas, bem rapidamente, a gente vai fazer esses cliques. É uma limitação, acredito eu, pela responsividade da ferramenta web. Lembrando que isso é feito uma única vez no momento de preparação e que eu fiz questão de mostrar para vocês essa etapa, né? Poderia até ter deixado já um arquivo preparado para pular isso daqui, mas aí vocês não iam saber como é que é a preparação de dados antes de eu publicar efetivamente o conteúdo em produção, né? Então, bem rapidamente eu vou clicando aqui. Não sei se já tem alguma pergunta, Érico, eu não estou acompanhando o chat. Se você quiser aproveitar esse momento aqui que eu estou montando esse unpivot para ver alguma pergunta, acho que seria um momento oportuno. Só peço para quem está olhando a tela, ó, reparar na parte de baixo, a parte inferior da tela, conforme cada coluna que eu vou clicando aqui, ó, ele vai recompondo as minhas linhas. Como, ó, ele vai aparecendo, ele vai transformando cada uma das colunas em linhas, né, que é o objetivo aqui dessa minha transformação, desse meu momento de gerenciamento de dados, que eu estou transformando um dado original. A gente sabe que as fontes de dados, elas não vêm, as fontes primárias, elas não vêm 100% prontas para a gente trabalhar. Então, veja que esse é um caso da vida real, né? A gente tem que fazer as etapas primordiais para depois chegar na visualização final do usuário que vai navegar em cima do painel pronto, né? Então, só... Já está quase terminando aqui. Érico, não sei se você está conseguindo interagir aí. Pode falar. Meu áudio está bloqueado, só você consegue desbloquear. Eu desbloqueei de novo, então. Aí. Não teve nenhuma pergunta, só a indicação do link. Eu coloquei um link de um outro portal para vocês aí, um painel de preço. Deu uma bagunçada, apanhei do chat, mas quem quiser ver um outro portal, tem um exemplo lá, enquanto o Lozano está carregando. Se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade de perguntar qualquer tipo de assunto aqui. A ideia é a gente poder também bater um papo. Bom, enquanto isso, o Lozano vai terminando de carregar, fico aguardando as perguntas. Eu acho que eu tenho que colocar você aqui como aqui, ó. Pronto, agora você consegue amutar e voltar sozinho. Agora você também é parte do grupo da apresentação. Eu tinha esquecido de fazer isso daí. Obrigado, eu achei que era pegadinha sua. Você estava me zoando. Acho que eu tinha esquecido mesmo. Chega e fala desse lado aí. Vamos lá, Érico. Legal, gente. Fomos até aqui o dia 30, que é o último dia de dados, né? Aí eu vou aplicar o não giro. A gente transformou uma tabela pivoteada numa tabela, uma tabela colunar, uma tabela linhas e colunas, né? Agora eu posso renomear esse campo para ser a data, e esse campo aqui pode ser valor, pode ser confirmados mesmo, que a gente depois vai ter outros indicadores, né? E eu mando recarregar de volta esse dado agora já trabalhado, e posso vir aqui para a edição e explorar esse dado agora. Vamos de novo no ideias para ver o que ele consegue gerar para a gente. Olha lá, agora sim, eu tenho país, data, né, latitude e longitude, e eu tenho os confirmados. Érico, só muta aí que está saindo um fundo aí, não sei, deve ser do seu, um barulhinho de fundo. Ah, não, uma outra pessoa aqui, ó. Aí, agora sim, legal. Bom, o que ele está mostrando? Que ele somou o total de confirmados, pode ser um indicador útil. Repare que o número é absurdamente maior do que o número que a gente mostra na nossa página. A gente tem 803 mil confirmados.
dos últimos 15 minutos. Se olhar o dia anterior aqui, ó, que é a última barra, 782.365 confirmados. E aqui ele está mostrando 9.750.000. Por quê, gente? O dado é acumulado. Então, a partir do dia 22/1 ele é divulgado, e no dia 23 ele acumula dia 22, dia 24, dia 22 e 23, e assim por diante. Não tem problema nesse primeiro momento, eu vou usar esse indicador aqui para ajudar a gente. Essa contagem de longitude não vou usar. A distribuição por província até poderia ser um indicador legal, mas eu não tenho província em todos os países cadastrado, então eu não vou usar. O mapa, sem dúvida nenhuma, já até comentei que é o ponto focal da nossa análise. E aí acho que é isso, eu não vou usar detalhe nem distribuição de plotagem aqui. Vamos trabalhar esses dois indicadores que ele próprio sugeriu, né? Um mapa e um totalizador aqui dos casos, né? Lembrando que a gente vai customizar esses indicadores aqui, ó. Então eu vou centralizar o mapa para a nossa análise, ó. Esse mapa vai ficar para cá mais centralizado. Vou jogar esse indicador mais para cá, ó. Tem o total aqui. Depois a gente ajusta direitinho também a visualização final, como que a gente vai querer que fique o painel. Só deixar por enquanto esse total de confirmados aqui, para a gente editar ele, né? Então, se eu der um concluído aqui, ó, e começar a olhar o que eu tenho de resultado, ele está me mostrando que a China continua sendo o epicentro, né? O que não é verdade, mas como o dado é acumulado, ele está somando. Como é que eu faço, então, a análise precisa do que está acontecendo do cenário de hoje, né? O que está acontecendo agora? Quais são os confirmados de agora? Eu vou trazer a data para a tela. Ó. E aí, como eu estou no meu momento de preparação, o ClickSense me ajuda. Eu vou selecionar o último dia. Ó. Agora sim, eu estou vendo aquele total de confirmados. Vou até editar aqui a formatação para a gente ter certeza que o número é igual ao que está no nosso painel, né? Está lá, 782.365. E quando eu tenho uma data selecionada, eu posso usar o recurso dos itens mestres do ClickSense, né? Ele é usado para uma série de funcionalidades, né? Desde gerenciamento da informação, governança, etc., até para esse tipo de facilidade aqui, ó. Então, eu vou querer somar o campo confirmados e usar a definição de expressão. O que é a definição de expressão, gente? É os 7 análises. Acredito que boa parte de vocês já ouviu falar desse componente do Click, né? Existe desde o ClickView, que é uma linguagem proprietária extremamente performática para você usar fórmulas mais avançadas, vamos chamar assim. Aqui eu estou forçando a data na fórmula. No que eu vou compartilhar com vocês, tem uma forma mais dinâmica de usar isso, tá? Usando sempre a última data, mas aqui eu vou manter o dia 30 mesmo, que é o nosso dado. E aí eu posso chamar esse indicador aqui, ó, usar uma hashtag para mostrar que é quantidade confirmados, pode ser data atual. Ó. E aí eu vou querer que esse indicador seja, por exemplo, azul escurinho. Poderia segmentar uma cor, ó, por dado, pode ser uma segmentação básica, uma segmentação avançada, baseada em percentual ou baseada em valor. Ó. Dependendo da faixa de valor, eu escolho a cor que eu quero que apareça, mas não vou trabalhar com isso aqui agora, senão a gente vai perder tempo. Né? E vamos deixar aqui no básico, e aí eu vou jogar agora esse confirmados na tela. Nesse primeiro momento, ele vai trazer o mesmo número, porque a data se mantém selecionada. Né? Vamos só formatar aqui para a gente ver exatamente igual. Qual que é a diferença? Que se eu limpar a data, esse daqui do confirmados atual vai persistir. Então, ele é o meu indicador, por enquanto, que eu vou usar para minha etapa de construção. E esse do total de confirmados acumulado, por enquanto, eu vou deixar ele aí também. Se alguém pensou na seguinte pergunta, tá, mas e se eu selecionar uma data? Por exemplo, vou selecionar dia 28/1. Tá valendo esse aqui, ó, e não esse aqui que a gente criou agora. Quem fez essa pergunta, parabéns, a ideia é essa mesmo. Mas vamos devagar que a gente vai chegar lá, tá? Vamos dar continuidade, então, aqui, ó, o nosso mapa, a camada de área que ele construiu sozinho pra gente, eu já vou mexer aqui na fórmula da cor para usar o confirmado do indicador atual. Ó. E aí ele já vai mudar o epicentro para os Estados Unidos, que é a situação atual realmente. Né? E eu tenho esse mapa de cores aí dividido por área, por país, me dando essa proporção de distribuição. Posso trabalhar essa cor aqui, ó, ele tem algumas palhetas já tradicionais que eu posso mexer. Acredito que boa parte conheça também a configuração dos temas, ó. Ele tem 3 temas básicos que eu posso ir alterando, eu posso criar meu próprio tema. Por exemplo, o tema da IN é focado mais nas cores cinza, branco e verde e tal. Só para vocês saberem, quem não conhece, né? Como eu falei, a ideia é agregar. Então, vamos deixar no padrão, vamos deixar esse mapa mais simples mesmo aí para o nosso objetivo. E aí,
uma das partes bem legais aqui da camada visual, aqui eu estou trabalhando com o mapa nativo, por enquanto. Eu vou criar uma outra camada do mapa nativo. Ele tem aqui uma série de opções. Eu vou usar um mapa de ponto. Não. Poderia esse mapa de ponto também ser baseado no país. Se a gente colocar o país aqui, ele consegue resolver. Mas eu tenho para usar, quando eu tenho esse tipo de informação para usar, latitude e longitude, a precisão é muito maior. Então, faz sentido eu usar essa informação quando eu tenho disponível na minha base. Poderia criar um campo de latitude e longitude direto aqui na dimensão calculada, mas como eu estou no momento de preparação e eu quero usar esse dado depois, eu vou voltar para o meu gerenciador de dados e vou já adicionar ele na minha camada anterior, porque eu já trago esse dado calculado para utilizar no mapa, né? Então, eu vou chamar esse campo aqui ó, de GeoKey. Eu não sei se todos conhecem, mas tem uma fórmula do próprio ClickSense para resolver a latitude e longitude, né, que é o GeoMakePoint. E aí eu vou passar os parâmetros, ó, latitude e longitude. Ó. Começo a digitar, ele até traz aqui o autocomplete. Por que que na fórmula aqui na amostra, ele só está trazendo 2 linhas e não está trazendo todas? Né? Aí rapidinho aqui para vocês verem. Ó. Porque a formatação padrão das minhas casas decimais de milhar e decimal, ela está invertida em relação a como o dado chegou para a gente. Então, eu simplesmente reinverto ela aqui, ó. Eu altero o padrão dessa formatação, ou seja, o que é ponto, eu mudo para vírgula dos dois lados, ó. Bem rapidamente aqui, ó, o que é ponto, eu mudo para vírgula dos dois lados. Repare que como é uma fórmula um pouquinho maior, faz todo sentido eu trabalhar ela no gerenciador e não na camada visual. Agora sim, ó, eu estou vendo a latitude e longitude de todos os itens. Né? O GeoMakePoint ele inverte, a longitude vem na frente. E aí agora eu mando criar e recarregar esses meus dados para aproveitar o GeoKey na nossa camada de ponto. Legal, pessoal? Espero que todo mundo esteja conseguindo acompanhar aí. Então, a camada de ponto agora ela é o GeoKey. Tá? Posso dizer se vier algum valor nulo, eu não quero que ele mostre na tela, etc. A localização, como eu estou trabalhando com latitude e longitude, eu não preciso mexer aqui, a parte de full já vai me resolver. E o que eu vou usar como indicador? Vou usar o confirmados atual. Nesse primeiro momento aqui, eu vou usar o confirmados atual e daqui a pouco a gente vai mexer um pouco com isso, tá? O tamanho da esfera, o mínimo e máximo que eu acho que é viável, qual que é a forma. No nosso caso, a gente usou uma imagem, né? Se a gente olhar lá o nosso painel, ó, é uma imagem, você pode usar a imagem que você quiser aí, é só apontar ela aqui, ó, você aponta a URL dela aqui, ó. Você busca essa imagem, tá legal? Para usar. Eu vou deixar a bolha mesmo, tá? Eu tinha até separado outra imagem, vamos na bolha para a gente ser mais rápido aqui, que eu estou vendo que a hora está correndo. E como é que a gente quer que o visual fique? Ó, como eu deixei o total de confirmados em azul, eu vou manter a corônica em azul, vou só mexer na opacidade um pouquinho para não esconder muito a parte da área, que é bem importante de mostrar, né? E como que você quer que fique o contorno, né? Eu vou deixar o próprio azul aqui, ó, vai ficar tudo azulzinho, contorno também, opacidade um pouquinho menor. Já começa a ter um visual aí o nosso dashboard, né? E nas opções, como eu já tenho o tooltip, né, que é aquele balãozinho quando a gente passa o mouse, como eu já tenho essa dica de ferramenta na área, eu vou desativar do ponto. Vou deixar só na área mesmo, para não... Porque o ponto, como fica um em cima do outro, para a gente não... Ó, por exemplo, aqui, ó, se eu passar o mouse, ele vai mostrar uma série de pontos, né? Aqui no nosso, eu vou deixar só da área, então ele vai mostrar especificamente de cada área. E no mapa em si, eu consigo também mexer um pouco na configuração. Se eu quiser o fundo cinza, ou um outro fundo satélite, né? Eu vou deixar o padrão e na aparência dele, por enquanto, eu vou só tirar a legenda para aumentar o tamanho do mapa na tela. Legal, gente? Então, ok, vou dar um concluído aqui, ó. Pô, bacana, hein? A gente começa a já ver uma distribuição interessante dos dados de maneira geolocalizada. A gente consegue já ver alguns indicadores, né? Vamos selecionar o Brasil aqui, ele vai mostrar as informações, né? Conforme eu falei, eu passo o mouse na área, ele me mostra a informação daquela área, né? No ponto, eu tirei essa opção para não ficar um em cima do outro, para ficar um pouquinho diferente também do que a gente construiu lá. Uma outra visão que é importantíssima para um indicador, qualquer indicador de negócio, é uma visão temporal, né? Existe até uma regra, vamos dizer assim, de maneira geral, todo painel analítico ele tem que ter data, para você poder fazer uma série temporal, né? Então, vamos criar aqui a nossa série temporal. Vamos jogar um gráfico de linhas aqui na tela.
jogar ele para essa parte mais de cima aqui da tela. A dimensão é a data. E como medida, vamos colocar o total de confirmados atual? Lógico que o efeito vai mostrar um ponto em cima do último dia, porque é a nossa fórmula, é o nosso item mestre, ele está baseado aqui ó, na data atual, porque isso faz efeito para outros tipos de visualização. Para essa visualização não faz efeito. Então, para essa visualização, eu teria realmente que somar os confirmados. E aí eu consigo ver por dia, vamos só mexer rapidinho aqui na aparência para ficar uma visão holística. Aqui. Eu consigo ver por dia como é que está o total de visualização. Eu quero mostrar todos aqui, ó, então vou ver por dia, né, somente os rótulos aparecendo dos dois eixos. E agora sim, ó, vejo por dia como é que está essa evolução. Conforme eu passar o mouse em cima daquele dia, eu posso maximizar aqui para ficar melhor de visualizar. Conforme eu passar o mouse em cima daquele dia, ele vai me trazer o total de confirmados. Então, eu tenho o mesmo KPI, que é total de confirmados, né, a soma dos confirmados, usando em duas situações diferentes. Por enquanto, um está me atendendo num gráfico de análise temporal, que é justamente quando eu uso a data, ó, e o outro está me atendendo sobre o mapa, por exemplo, para ter a visão atual. Daqui a pouco a gente vai juntar esses dois caras. Vamos jogar agora o nosso vídeo, igual tem lá no nosso painel, né? Para poder dar um play aqui. É bem legal esse recurso de dar um play aqui e ele mostrar para a gente ao longo do tempo como é que foi essa evolução da disseminação do vírus pelo mundo, né? Então, o vídeo, ele é um objeto personalizado do GeoAnalytics, ó. Então eu vou chamar aqui os meus objetos de GeoAnalytics. O vídeo é um desses objetos, ó. Joguei aqui na tela a dimensão do vídeo. É bem simples, ó. Eu vou escolher que eu quero que ele troque dinamicamente a partir da data. Aí tem algumas configurações básicas aqui, ó. O tempo default são 4 segundos, ó. Eu vou reduzir isso daqui para meio segundo, que eu quero que o vídeo fique bem rápido. Quando acabar, eu vou querer que ele mantenha, recomece? Não, não quero que recomece, não. Quero ver uma visão única. Mostra a dimensão? Não, só mostra o valor dela para mim. Então, vou dar um concluído aqui, vou dar um play. E aí, o que vai acontecer? Para quem aí já se antenou ao que eu estou querendo mostrar nessa construção, não vai acontecer nada. Porque eu vou dar o play e o indicador do mapa aqui, bom, tirando confirmados aqui, que é dia a dia, o indicador no mapa só vai ficar piscando a cada meio segundo, porque ele está mostrando para mim o total de confirmados do dia atual. Então, eu preciso customizar esse indicador. E aí vai aquelas dicas, um pouco daquilo que eu falei que ia tentar trazer para vocês como conhecimento no dia de hoje. Então, eu vou cancelar aqui meu vídeo. Deixa eu dar uma pausa aqui no meu vídeo por enquanto. Deixa eu limpar os filtros. E aí, a gente vai lá no nosso item mestre e a gente vai trabalhar ele. Nosso total de confirmados, eu vou duplicar ele para não eliminar ele por enquanto. E eu simplesmente vou falar o seguinte, ó, são duas situações que a gente tem aqui. Então, antes disso, deixa eu mostrar essas situações na tela de uma maneira mais clara. Quando eu seleciono um dia, ó, selecionei dia 22, esse cara aqui me responde em cima da data. Quando eu não tenho nenhum dia selecionado, esse cara aqui me responde em cima do mais recente. Ou seja, é um if, é um condicional. Se eu estou usando data, eu simplesmente mando somar os confirmados do jeito que eles vieram na minha fonte primária. Se eu não estou usando data, soma baseado no último dia. É isso que a gente vai fazer aqui, ó, bem rápido, bem fácil. Acredito que boa parte de vocês já tenha usado esse tipo de recurso, né? Então, a gente vai fazer uma fórmula condicional. Eu vou escrever essa fórmula aqui. Ele também tem para fazer aqui na parte visual, tá? Ele ajuda aqui também a fazer, mas vamos direto aqui, ó. Basicamente, o que eu quero dizer para ele? Ó? Se a quantidade possível do campo data, seja ele selecionado ou atingido por um outro filtro, for igual a 1, então vamos identar isso aqui, para ficar fácil. Simplesmente some o campo confirmados. Se não, né, ele tem essa estrutura aqui do vírgula, é o se não, aí sim considera para mim a última data. Em geral, gente, quando a gente faz demonstração da aplicação, faz esses vídeos aqui, a gente não entra nesse tipo de recurso, porque ele é um pouquinho mais avançado, tem que escrever linha de código, mas eis o mundo real. Né? Você prepara o dado e depois você faz os ajustes finos para publicar isso para o seu usuário. O grande segredo está na preparação do dado e na forma que você cria as suas medidas, as suas formas para o seu usuário final poder usar isso de uma maneira transparente. Né? Então, eu vou simplesmente chamar esse campo aqui de confirmados. Ele vai ser um azulzinho um pouquinho mais claro.
Agora eu tenho aqui, ó, os simplesmente confirmados aqui, ó. Vou jogar ele na tela e aí também vou mudar a formatação dele. Isso aqui também já dá para trazer direto da fórmula, né? Eu posso definir como eu quero. Legal, então reparem nesse novo KPI que a gente tem na tela agora aqui, ó. Não tem nada selecionado, ele está mostrando do último dia. Se eu selecionar uma data específica, ó, ele vai me mostrar o conteúdo daquela data. Opa, então ficou um pouco mais legal. Se eu estou com uma data selecionada, eu trabalho com o indicador daquela data, né? Então é esse carinha aqui que eu vou usar no lugar desse daqui, ó. Eu vou tirar esse confirmados atual, vou passar a usar esse confirmados aqui, e ele também vai substituir a minha camada, principalmente a camada de ponto, né? Que eu quero ver as esferas aparecendo e sumindo de acordo com a evolução temporal, ó. Mas também faz sentido mudar a camada de área. Vamos mudar as duas para ficar o indicador correto, né? Se tem uma data selecionada, vamos trabalhar com o confirmado em cima dela. Uma dica também que eu dou aqui, gente, ó, é fazer perguntas para o gráfico. Isso ajuda o usuário também na interpretação, né? Então, ó, onde estão os casos confirmados, né? Acho que isso até entra aí como boa prática, tá? É o título do meu gráfico, né? Onde estão esses casos? Está perguntando e o mapa está te respondendo. Agora sim, vamos dar o play. E aí, para cada data que ele encontrar o indicador, ele vai atualizando o mapa. Bom, aí a questão da minha máquina não está suportando aí o total de dados. Ainda assim, ó, a gente vê que a camada da área está legal, mas a camada do ponto, ela está mostrando informação antes de eu plotar, antes de realmente ter dados naquele país. Por que isso está acontecendo, gente? Porque a gente tem que fazer um segundo tratamento aqui, ó. Na camada de ponto, a gente tem que dizer que só quer mostrar aquele país a partir do momento que apareceu algum registro. Lembrando que o dado, a gente despivoteou ele, a gente fez um unpivot, e agora o dado ele é linha a linha. Então, aqui o meu GeoKey, ó, ele só é válido a partir de um condicional também, gente. Não sei se todo mundo conseguiu fazer a leitura, ó. Se o confirmado não for maior do que 0, eu não preciso mostrar essa área naquela data. É basicamente isso que vai acontecer. Ó. Vamos dar o play de novo. Agora sim, ó. Para cada data que o dado vai aparecendo, ele vai começar a aparecer o ponto para a gente, e conforme aquela quantidade daquele ponto naquele país cresce, a esfera vai começar a crescer também. Aí me perdoem pela minha máquina não aguentar o volume que a gente está carregando aqui, mas dá para perceber, né, gente, que os pontos vão aparecendo conforme a evolução das datas, e vai chegar um certo momento, a partir da metade de março, que as esferas começam a crescer de maneira mais expressiva, né? Veja lá, os Estados Unidos, Itália, Espanha, Alemanha, Irã, a própria França também já crescendo de maneira mais agressiva, né? Legal? Pô, a gente já está quase lá, hein? Vamos torcer para dar tempo aí, que eu ainda quero fazer mais algumas coisinhas diferentes. Por exemplo, eu quero enriquecer esse painel, né? Então, antes disso daqui, vamos fazer um ranking também, que é uma outra análise bastante comum, que eu quero bater o olho e saber como é que está a distribuição dos dados por país. Ó. Então, eu vou usar o país como dimensão e vou usar o confirmados como medida, né? E no visual, eu quero ver no formato horizontal para me trazer um ranking desses dados. Ó. Não precisa me mostrar o mini gráfico, não vou querer ver o valor também. Basicamente, isso daqui para ter uma visão do ranking. Então, os Estados Unidos, nesse momento, é o meu item 1 aqui, né? O meu item mais agressivo, né? Vamos chamar isso daqui de ranking por país. Maravilha. Esse aqui eu vou chamar de dashboard, a nossa tela de confirmados, ó, dashboards confirmados. Legal. O que a gente pode fazer para enriquecer aqui, gente? Vamos fazer uma análise exploratória em cima do Brasil. Né? Então, filtrar o Brasil, legal, análise exploratória em cima do Brasil. O Instituto, né, o John Hopkins, ele não tem informação por estado, pelo menos não para o Brasil. Mas eu, pesquisando na internet, achei esses dados na nossa Secretaria de Saúde. Ó. Nesse link aqui eu encontrei informações para utilizar do Brasil. E aí a gente vai enriquecer a nossa análise, então. Ó. Vou voltar aqui para a camada de dados e vou adicionar uma segunda fonte. Essa fonte eu já baixei, né? Eu já estou com ela aqui
na minha máquina para a gente poder explorar. Então, deixa eu só navegar aqui até onde estão esses dados. Essa fonte aqui já está disponível na minha máquina. Eu tive que baixar ela para poder explorar. Ó. Então, são os dados por UF da Covid-19 aqui. Ó. Vamos carregar ele. É uma segunda base. Ó. Ela não tem o cabeçalho, então eu vou colocar aqui o cabeçalho. Ó. É estado, e aqui seria o... Existem várias formas da gente explorar isso daqui, tá, gente? Nesse momento aqui que eu vou construir esse indicador por estado, é só do Brasil. Eu vou simular um drill down. Quando eu selecionar o país Brasil, eu vou descer para os estados. Eu não vou juntar essas fontes de dados, que é algo incomum no ClickSense, que ele tem o poder justamente de juntar fontes distintas, né? Como eu não vou juntar, eu vou chamar esse indicador aqui com outro nome. Tá? Se eu fosse juntar esses dados a partir, por exemplo, poderia criar uma nova coluna aqui chamada país e forçar como Brasil. E aí eu juntaria esses estados para poder usar o indicador de confirmados de uma forma única. Eu tenho que ser rápido aqui e a ideia é mostrar só visual para vocês. Então, eu não vou juntar esses dados, tá? A gente pode até desmarcar aqui o gerenciador de dados para ir direto para análise. Eu não tenho interesse em juntar esses dados. Eu vou deixar eles realmente separados. Vamos direto para a parte de análise. Se eu vier aqui nos meus campos agora e selecionar esse por UF, ó, eu tenho dois campos novos, que eles estão desconectados. Mas para essa situação específica que eu vou explorar, eu não preciso conectá-los, tá? Até talvez para alguns isso seja até novidade. Pô, não preciso? Não preciso. Para essa camada visual aqui que eu vou construir, vocês vão ver que não preciso conectar. De novo, eu vou lá no meu mapa, ó, e vou adicionar uma nova camada de área. Tá? Eu quero fazer drill down nos estados do Brasil. Ó. Quem que é agora a minha dimensão? É o estado, esse arquivo que eu acabei de carregar. Tá? E o que eu vou definir como cor? Eu vou definir como cor a soma dos confirmados UF, que é aquele campo que eu acabei de carregar também. Então, se eu der um zoom agora aqui, ó, talvez já dá para começar a ver. Ó. Vou dar um zoom aqui. Ó. Olha lá, ó. Vou mudar a cor dessa camada, para ficar mais fácil. Essa camada aqui vai ser azul, por exemplo. Aí ele já vai destacar aqui, olha lá. Olha o que ele fez para a gente. Para o Brasil, ele está mostrando qual que é o estado onde eu tenho a maior concentração, que é São Paulo. Né? Legal, mas mostrar esse mapa simplesmente assim, não fica legal, né? Porque dá um conceito duplo. Pô, tô vendo por país, só que só o Brasil eu vejo por estado. Aí a gente vai simular o drill. A gente vai usar recursos de propriedades de objeto que a gente consegue simular o drill. Eu deixei também pronto aqui para vocês ó, o condicional do visual. A gente pode criar isso aqui também. E é o que a gente vai fazer. Ó. Então, nessa camada de visualização do drill, vamos só voltar a cor normal, né, como era antes, a gente vai fazer uma visualização condicional. Ó. A gente só vai exibir essa camada se a nossa condição do if for atendida. Ela já está aqui na memória para ser rápido. Então, se a seleção do meu campo de país for igual ao Brasil, eu quero mostrar essa camada que a gente construiu agora. Senão, eu não quero que mostre. Legal? Está feito aí, ó. Então, ela já sumiu. Confirmar. Então, eu posso selecionar qualquer outro país. Opa, deixa eu só tirar essa mensagem aqui. Falar que eu não preciso mostrar a mensagem, não. Uma camada do estado oculta a mensagem. Ok. Se eu selecionar qualquer campo, qualquer país, selecionar aqui os Estados Unidos, confirmar, ok, vai mostrar os Estados Unidos e não vai acontecer nada, igual estava acontecendo antes com o Brasil. Agora, se eu selecionar o Brasil e confirmar, ele vai simular o drill. Ele vai descer para o segundo nível, que é um segundo dado que eu carreguei, e vai me mostrar essa distribuição ó, de cada um dos estados só do Brasil. Eu posso até tirar esse ponto daqui agora, ó, porque como eu estou vendo só o Brasil, não faz sentido ficar vendo esse ponto aqui, ó. Então, o nosso GeoKey aqui, ó, deixa eu renomear. O nosso GeoKey, eu vou fazer exatamente o inverso daquela condição que a gente fez, ó. Se for Brasil, então 0. Se não for Brasil, então mostre os pontos. Tá? Então, se eu seleciono o Brasil, não precisa me mostrar nada da camada de ponto. Ó. O ponto sumiu aqui. Ó. Se eu limpo o Brasil, aí sim ele vai voltar a mostrar para mim todos os pontos de todos os lugares do país. Tá? Legal? Estão conseguindo acompanhar aí? Espero que sim, espero que esteja tudo em ordem aí com vocês. Vou dar um play aqui mais uma vez, para a gente ver tudo que a gente construiu até agora.
né? A gente trabalhou com fórmulas condicionais, visualização condicional, carregamos mais de um dado, exploramos um drill down em cima do mapa, sem linkar esses dados, né, que é uma característica um pouco diferente, mas que a gente pode explorar também. Tudo isso aí de uma maneira bem dinâmica e bem rápido, né, para fazer. A gente está trabalhando só com os confirmados, a ideia é muito similar para você poder carregar depois a mortalidade e carregar também os recuperados, né? E depois que a gente faz essa camada de preparação e entende que o visual e os indicadores estão corretos, como a gente está vendo aqui que eles estão ficando, a gente parte para o modelo do script para a publicação final, né? Por exemplo, aquela pivô que eu fiz, ó, ele gerou um cross table para a gente, tá vendo? No script. Porque depois eu vou querer programar isso para rodar automaticamente, eu não quero ter que mexer no gerenciador cada vez que apareça uma nova data, né? E a gente também tem a questão da API que atualiza a cada 15 minutos. Para finalizar a parte visual aqui, gente, ó, cerejinha do bolo, a gente está até avaliando de colocar isso também no nosso painel lá público, né? Vou colocar um indicador de forecast, já usando uma predição matemática, que o meu ClickSense Enterprise aqui está integrado com o R-Serve, né, que usa bibliotecas do R para projetar o futuro do que tende a acontecer com esses dados, né? Então, eu vou usar a extensão de Advanced Analytics, que vale lembrar uma extensão carimbada pela Click, né? E a Click desenvolveu um conector que faz essa extensão se comunicar com o R-Serve. O R-Serve está rodando aqui na minha máquina. Eu tenho 19 algoritmos que eu posso explorar. Para esse daqui, a gente vai usar análise temporal, né? A gente poderia também usar cluster, que é bem legal, que ele vai clusterizar os países para ver quais estão mais críticos, quais estão menos críticos, quais estão com tendência de se aproximar dos grupos críticos, né? Eu posso dividir os grupos, enfim. Vamos lá para o Arima Forecast, que é uma análise temporal projetando o futuro. A dimensão tem que ser uma data, né? Tem que ser uma análise temporal. E o que a gente vai usar como projeção? O campo confirmados lá da nossa amostra. E aí a gente tem aqui uma projeção do que tende a acontecer com base na matemática dos próximos casos. Vamos maximizar isso daqui. Então, a gente está hoje olhando o D-1, que seria a data de ontem, a gente tem 782 mil casos observados. Provavelmente, daqui 10 dias, a gente vai ter no mundo 1.400.000 casos, baseado no algoritmo de projeção, usando a configuração automática, né? Não tem sazonalidade aqui, não preciso desmistificar as propriedades dessa projeção, porque é basicamente isso daqui mesmo, né? E o cenário mais provável é esse de 1.400.000. O pior cenário chegaria perto de 1.600.000, e no cenário bom, a gente vai estar em torno de 1.200.000. Isso é legal, gente, porque o primeiro dia que esse painel foi construído, eu projetei como iria estar a 7 dias depois. E o número é muito próximo. Talvez não seja exato, porque a gente não está conseguindo testar massificamente, principalmente no Brasil, né? Vale lembrar que cada interação que eu fizer aqui, ó, se eu vier aqui selecionar o Brasil, ó, ele refaz essa projeção com base só no dado que eu estou selecionando aqui, ó. Então, se eu maximizar agora, no Brasil, até ontem, 4.579, e aí daqui 10 dias, ele está projetando para a gente aqui o valor de 7 milhões de casos. Não, 7 mil, desculpa, 7 mil. 7 milhões era o mundo inteiro, né? A gente está projetando 7 mil casos para daqui 10 dias. Realmente está exponenciando, tá, como já foi dito em algumas reportagens que eu assisti, a cada 3 dias o valor dobra, né? Então, o algoritmo está mostrando isso, talvez até esse tipo de comentário que é feito pelos especialistas são baseados nesse tipo de algoritmo aqui que mostra essa projeção para a gente. Bom, para finalizar, como é que eu pego esse painel? Deixa eu só tirar esse confirmados aqui da tela, nesse confirmados total, a gente não precisa mais. Felipe Amoedo e o Rodolfo gostaram muito do seu gráfico aí, mandaram parabéns e um show de bola. Oh, legal, obrigado aí, pessoal. Obrigado pela participação e pelos comentários, né? Só para finalizar esse confirmados total, ele não importa mais para a gente, né? Eu vou tirar ele daqui, mas vou usar esse espaço do KPI para fazer uma última métrica aqui, ó, para a gente ver quantos países, né? Então, vamos contar países distintos, ver quantos países já foram atingidos aí pela pandemia
e aí a gente tem 178 países atingidos aí pela pandemia nesse momento, né? Então, vou chamar isso aqui de quantidade de países, não vou criar item mestre, vou deixar ele sozinho aqui. Repare que quando o número é muito menor do que o indicador ao lado, a proporção fica distribuída de uma maneira visualmente ruim. Então, eu posso mexer aqui, vou falar que esse é menor e vou falar que esse aqui é maior, e aí os números ficam proporcionalmente iguais. Algumas dicas aí de visual que às vezes vale a pena a gente mencionar. Fiz tudo isso daqui, gente, para cada objeto aqui, ó, se eu der um botão direito, eu consigo incorporar ao gráfico. Né? O que é isso daqui? Ele gera o URL para mim com os parâmetros que eu defini. Eu quero que apareça a seleção atual, eu quero habilitar o menu. Antigamente a gente tinha que usar o Hub Dev, né? Não sei se todo mundo conhece o Dev Hub ali para fazer esse tipo de coisa no single configuration, pegar o ID do objeto, porque é todo criptografado. E aí, desde o ano passado, a Click lançou essa facilidade que ajuda muito para quem constrói gráficos, justamente para usar naquela licença que a gente mencionou no início do QAP, né? Se eu mandar abrir, ele vai gerar um iframe. Ó. Existem duas formas de encapsular o gráfico numa página web. Né? Via iframe é uma tecnologia até um pouco mais antiga, mas é o mais fácil que a gente tem aqui. Ou posso criar um mashup e usar esse ID do objeto que eu quiser utilizar, incorporado de uma maneira embedada, de uma forma um pouco diferente. O painel de preço lá que o Eric publicou com vocês, para vocês, compartilhou aí no chat, tem esse conceito, tá? Se eu abrir aqui a URL, ele vai abrir uma página da web com aquele gráfico, né? O gráfico de mapa, ó, tô vendo lá o mapa inteirinho, né? Eu deixei as seleções habilitadas, então eu consigo interagir e tal, eu deixei para ver os filtros, ó. Eu estou navegando na URL agora, só que especificamente daquele gráfico. A gente fez isso, só que da página inteira, ó. Eu vim aqui no canto superior esquerdo incorporar página. Desculpa, incorporar pasta. Ele vai pegar a URL inteira, ó. A URL inteira, a nossa pasta inteira, e aí eu vou pegar esse iframe aqui, ó, e vou colocar numa página HTML, gente. Essa página HTML ela pode ser extremamente simples, tá? Extremamente simples. Só o header, body ali para você fazer uma configuração mínima. A gente nem criou CSS, essas coisas, nada. A gente só pegou e fez o visual, o style, do jeito que a gente queria na página mesmo. E uma vez copiada aquela URL, ó, ela é embarcada, nesse caso aqui, ó, da nossa outra pasta, ó, da nossa outra aplicação que está aberta aqui ao lado. Ó, vamos voltar para a parte de análise aqui para vocês verem. Essa parte aqui, ó, ela está encapsulada aqui na nossa URL, aqui, ó. Cada URL que eu chamar diferente aqui, ó, recuperados HTML, vai chamar a página dos recuperados. Confirmados é a nossa página principal do index, né? Então, é basicamente isso, gente. O ClickSense, ele tem um framework proprietário. Não precisa do IIS, de Apache ou nenhum outro provedor de internet configurado e instalado para publicar. Mas eu posso? Pode, claro, mas não precisa. Isso é muito legal. Eu publico essa página para a internet usando o framework do próprio ClickSense, né, que é uma vantagem também, uma coisa bem, bem bacana. Gente, acho que era isso aqui. Eu me esforcei para conseguir acabar até meio-dia. Estou sentindo que eu esqueci alguma coisa, mas tudo bem. Acho que deu para passar a mensagem de como a gente construiu esse painel bem bacana para vocês. Acompanhem o painel. Já lembrei do que eu esqueci. Eu esqueci da parte da API, né? A API que a gente montou aqui, ela atualiza, nosso colega da pré-venda montou, ela atualiza a cada 15 minutos. Ela está usando a mesma fonte, né, do Johnny Hopkins, de uma maneira diferente, né? Então, a gente pegar aqui a parte da API, ó, só para mostrar para vocês bem rapidamente, aqui eu uso o REST Connector. Então, veja o tanto que a gente explorou aqui de informação, né? Ó, eu uso o REST Connector, né, API REST, retorna um JSON, e aí a cada 15 minutos esse painel é atualizado e mostra para a gente o total de confirmados a cada 15 minutos na tela. Para finalizar também, gente, bom, como eu falei, esse conteúdo vai ser compartilhado, a gente tem o cadastro de vocês, eu vou mandar todo esse conteúdo que a gente trabalhou aqui, vocês conseguem construir esse painel depois. E a gente tem uma mensagem aqui dos próximos webinars. Opa! Só para antes de você terminar, cara, tem uma galera te dando parabéns, o Marcos Moreno, o Rodrigo, o Anderson Costa, o Marcelo Moreno gostou muito da sua objetividade, o Rodrigo, o pessoal da própria IN, o André, e até o Barreto, lá de Belo Horizonte, falou que gostou muito e tem até uma demanda para uma área agora que você ilustrou, para fazer um forecast financeiro, né? Baseado nesse gráfico preditivo seu, ele enxergou a aplicabilidade
e disse que vai usar e vai pedir um apoio aí. Só ratificando, parabéns de todo mundo aí, foi muito boa a apresentação. Opa, fico feliz, agradeço. E uma pergunta é se você vai compartilhar o link, né? Tem uma pessoa com código que é o acesso à base de dados. Isso, eu vou compartilhar esse texto aqui, ó, que tem passo a passo do que eu fui fazendo, né? Desde o nosso URL, onde está a fonte de dados, o set análise que eu usei, etc. E algumas expressões condicionais. E aí, só uma mensagem final, pessoal, antes de sair aí, por favor. Bom, primeiro, obrigado aí pelos comentários positivos. Realmente, a gente fica bem feliz com isso. A gente se esforça bastante aqui para trazer esse conteúdo para vocês. O vídeo vai estar nos nossos canais depois. Quem da empresa, alguém que não teve a oportunidade de assistir, por favor, compartilhem para que outras pessoas possam ver no futuro, tá? Existem outros webinars já programados, né? Então, no dia 2/4, ó, o nosso colega ali responsável da infraestrutura, o Thiago, ele vai falar sobre cloud computing, né? Então, o que ele tem feito de maneira remota, toda a gestão nesse momento de crise, né? Então, vai introduzir assuntos como mobilidade, virtualização, colaboração e segurança. E no dia 9, o nosso colega Vitor, que foi quem construiu esse painel do Covid inicialmente, aí, parabéns para o Vitor também, vai falar sobre mais focado em análise preditiva, usando um outro parceiro de negócio nosso, que é o Alteryx, né? Então, ele vai trazer mais indicadores de análise preditiva, vai enriquecer bastante essa questão que eu mostrei aqui de uma maneira bem mais simples, né? Mostrando a projeção do forecast para vocês, tá, gente? E aí, só para finalizar, fica meu contato na tela aí. Oi? Deixa eu passar. Volta naquela mensagem ali do texto que você estava rapidinho. Aqui? Coloca o meu e-mail seu aí, por favor. Pessoal, então, tá. Esses são os próximos webinars, né? Já tem alguns outros agendados. A gente vai fazer um de Process Mining também, uma ferramenta fantástica que a IN está representando aí no Brasil. Convido a todos, tá? E aí, estou pedindo para o Lozano colocar os e-mails, né? Que sugestões são bem-vindas, tá? A gente vai fazer também o RPA. Esqueci de comentar, é uma solução também que a gente está tendo muito sucesso nas empresas, né? Com automatização de trabalhos manuais e repetitivos, tá? A grosso modo, explicando. E aí, quem puder mandar sugestões, feedback, né? Dúvidas, pode mandar no meu e-mail, no do Lozano. Sugestões de próximos webinars, né? O que vocês sentem falta? Pode ser de clique, né? Gostaria de ver um webinar de tal assunto, enfim, tá? E acho que aproveitar o momento, né? Tá todo mundo aí num momento meio complicado, né? Complexo, vamos chamar assim, e aproveitar o tempo da melhor maneira possível, tá? Então, através de webinars, quem quiser uma reunião, uma apresentação em foco para a empresa, a gente está disponível, tá? Estamos disponíveis. Enfim, né? Então deixar esse canal aberto aí e agradecer, tá? Tem o site da academia da IN também, tem, aproveitando essa mensagem, né, de aproveitar o tempo em casa, uma série de treinamentos disponíveis, tá? Que você pode fazer, né, através de e-learning ou através até mesmo com o instrutor diretamente com vocês através de ferramentas, tá bom? Então acho que é isso. Quero agradecer. Se alguém mandar mais alguma pergunta, fiquem à vontade, eu vou respondendo aqui, tá bom? Então é isso. Parabéns pela apresentação, Lozano. Muito obrigado. Obrigado aí por ter colaborado. Obrigado mais uma vez a todos. E, por favor, se programem para os próximos. Dia 2, virtualização, às 11 horas também já está confirmado. E dia 9, o horário ainda não tenho, mas vocês recebem os convites aí. Vale a pena assistir o de Alteryx, nosso colega Vitor aí. Obrigado, gente. Um bom dia a todos. E boa semana, vamos continuar em casa e passar essa fase mais difícil.